porque eu tô vendo agora bastante gente falando do genro do Trump, que ele seria realmente George o... Bush. Tem a ver ou não? Tem a ver. Então, o Joe Rogan, um tempo atrás, acho que 2 anos atrás, ele tava falando, pô, esse cara é igualzinho o Damian, né, daquele filme A Profecia, né? Ele tem uma pinta meio estranha mesmo, esse cara. Ele tem um sorriso meio misterioso, assim, é uma figura misteriosa, o Jared Kushner, né? Por que os caras acham que ele tem esse potencial para ser um anticristo? Ele foi muito protagonista dos Acordos de Abraão. Ele fez a ponte entre os Estados Unidos, olha lá o George Kushner. Nossa. Parece um pouquinho o Damianzinho. Se ele não piscar durante 3 minutos... Não tem? Não tem? Eu saio correndo, tem. Pô, o Joe Rogan falou, eu não acredito nessas paradas não, mas que ele tem uma carinha estranha, parece o bebê de Rosemary, ele parece, maluco. Não é não? Ele tem um semblante estranho, né? Um visual estranho. Ele dá uns sorrisos assim, meio irônico, ele é meio estranho. E aí, por que os caras acham isso? Porque ele foi protagonista de um acordo de paz entre Israel e Palestina, ou entre Israel e o mundo árabe, né? Os famosos acordos de Abraão. Então, muita gente acha que ele... Ali, ó a pinta do rapaz. Eles acham que ele vai ser esse cara que vai trazer a falsa paz que o Apocalipse fala, entendeu? Que o anticristo, ele... 2 sinais bíblicos de coisas que o anticristo vai fazer pra gente ficar de olho são o estabelecimento de paz entre Israel e Palestina, talvez com um acordo de liberar o monte do templo para a reconstrução do templo de Jerusalém. Então, como ele e o Trump estão trabalhando forte em cima disso, a galera já fala, o Trump acho que é meio coroa para ser anticristo, acho que é o genro dele, né, que ele tem um protagonismo aí grande, né, nessa história. Então acho que é daí que vem essa teoria de que o genro do Trump que seria o anticristo e tal. Talvez a fundamentação é por aí, né. Então, assim, muitas histórias, como dizia Shakespeare, né, há mais coisa entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, né. Então, mundo estranho. Ali o Musk com ele, né? Musk tá juntão agora, né? Com o Trump ali. Trump, tá um em carne, né? O pessoal que achava que não ia rolar, né? Eu tô falando isso já, ó. Falei, pô, nessa dupla junta aí, meu irmão, domina o planeta Terra fácil. O cara tem satélite, carro elétrico, foguete... O cara tem tudo, né? Lembrando que a gente conversou muito esses dias com o Sacani sobre isso. O foguete da SpaceX é a mesma estrutura de um míssil intercontinental balístico que joga bomba atômica. Ele só não tem ogiva nuclear, pô. Pra ele mandar os foguetes, ele teve que pedir autorização pro Pentágono, pro exército americano. Porque se ele troca a ponta do foguete, é uma bomba atômica, pô. Então esse cara... Pô, pra ele trocar a pontinha do foguete pra uma bomba atômica é mole, meu irmão. É moleza. Então assim, galera... Segunda Guerra Mundial tem muita coisa interessante, tá aí, dica de livro pra você. Não só os livros, né? Tem os outros aqui que eu não falei, ó. Conspiração Aberta, do H.G. Wells. H.G. Wells, pra quem não sabe, é A Máquina do Tempo, né? Um cara que escreveu muito sobre ficção científica e, né, bem prolífico. Nesse livro, que é antigão, ele fala já sobre a ideia de um governo único global, uma dominação global, que é aquilo que a galera chama de nova ordem mundial. Então, para quem acha que isso é muita viagem, o escritor H.G. Wells já tratava dessa possibilidade ainda nessa época. E além disso, tem o livro aí da editora Sétimo Selo, que é o Nefários, né, que deu origem ao filme. Eu assisti o filme, achei legal pra caramba. Você assistiu também, Vilela? Assisti. Não é? É interessante, né? Muito bom, muito interessante o papo ali, né? Ele já começa falando pro cara, né? O final do dia hoje você vai matar 3 pessoas, né? Pro advogado, ele é ruim de eu matar. Ele fala, vai matar. E aí, então, o livro deu origem ao filme, né? Pra quem assistiu o filme, tá aí o livro. E o outro livro que eu trouxe aí de indicação é o meu livro, A Jogada Final, que eu acho que essa duplinha dinâmica Trump e Musk aí estão trazendo uma nova ordem mundial e já uma jogadinha final. Eles estão na promoção lá na livraria, né? A galera quiser dar uma olhada, livraria.daniellopes.com.br. Ô, Kratos, manda uma pergunta aí. Bom, vamos lá. A Bruna, ela tá perguntando assim, qual o papel da astrologia desempenhou no planejamento militar durante a Segunda Guerra? Então, foi um papel interessante, sabe por quê? Tem a ver com essa batalha mística da Inglaterra que eu falei, da Dione Fortune e dos bruxos. Eles estavam fazendo uma espécie de espionagem psíquica em cima dos astrólogos que orientavam o Hitler. Sim. Ou seja, a ideia era descobrir que orientações que eles estão dando para o Hitler para eles poderem se preparar.
É tipo assim, o que os astrólogos estão falando? Ó, Hitler, a gente lê isso aqui dos astros, faz isso, vai por aqui. Então, o Hitler estava usando astrólogos como consultoria, e aí os místicos liderados pela Joan Fortune estavam fazendo uma espionagem psíquica para saber o que os astrólogos estavam dizendo para o Hitler. Então, teve até uma questão interessante, porque a Joan Fortune começou a fazer os rituais lá com a Irmandade da Fraternidade da Luz Branca lá, em junho de 1939, e ela terminou os rituais em 1943. E os caras falaram, por que você terminou? Ela falou, porque eu já concluí que a gente vai ganhar a guerra. Pode ficar tranquilo, a gente já ganhou. Aí os caras, e agora? O que a gente vai fazer? Agora eu vou tentar entender o que vai acontecer depois. E sabe o que ela falou? Ela falou, depois disso vai vir uma organização das Nações Unidas, vai surgir a ONU. Ela visualizou a ONU 5 anos, 3 anos antes, 2 antes de acontecer. Então eles usavam sim a astrologia, o Hitler usava e os britânicos estavam usando também. O Oswaldo, ele tá falando assim, houve resistência espiritual ou mística contra o ocultismo nazista? Foi essa briga dos bruxos do bem com os bruxos do mal. Foi os bruxos da Grã-Bretanha, liderado pela Joan Fortune, que estavam fazendo essa resistência contra os magos da Floresta Negra lá da Bavária, né? Foi uma briga de cachorro grande ali, né? O Carlos, ele perguntou assim, como o ocultismo influenciou as estratégias militares durante os líderes da Segunda Guerra Mundial? Então, aquilo que eu falei, o Hitler estava muito orientado por essa questão do vril, da sociedade Thule, da sociedade teosófica da Helena Blavatsky. Ele cria realmente que eles eram de uma raça lá da Atlântida que era descendente dos deuses nórdicos, estavam destinados a dominar o mundo. No lado americano você tinha um pouco disso também, porque no livro As Relíquias Sagradas de Hitler, o general Patton, ele descobre que o Hitler estava acumulando essas relíquias. E que ele acreditava que se ele tivesse essas relíquias, ele seria invencível. Os americanos, então, começam a pensar, poxa, eu não sei se isso é verdade, mas sendo ou não, melhor tirar essas paradas da mão dele. Então, eles acreditaram que poderia ter uma possibilidade e criaram esse pelotão para ir lá tomar dele essas relíquias e não deixar cair em mãos erradas. Então, indiretamente, os americanos também estavam sendo influenciados por essa visão de mundo ocultista, porque eles gastaram muito tempo e dinheiro e esforços para tentar recuperar essas relíquias sagradas aí. O Jorge, ele perguntou assim, existe evidências de que o ocultismo afetou diretamente decisões estratégicas durante o conflito? Então, evidência é difícil, né, de você chegar e falar foi assim, mas segundo a Joan Fortune, eles, por exemplo, com os rituais que eles faziam, eles conseguiram criar uma neblina totalmente sem sentido e fora de época que impediu que a Força Aérea Britânica fosse derrotada pela Força Aérea Alemã. Então, evidência não tem não, mas tem relatos, né? O Matheus, ele perguntou como a magia e o ocultismo foram usados para justificar ideologias de superioridade racial. Então, dentro dessa ideia da Atlântida, eles entenderam que eles eram uma raça descendente dos deuses. Se eles são descendentes dos deuses, são melhores que os outros, né? Então, você tem essa ideia. Assim como foi na Grécia Arcaica. Na Grécia Arcaica, aí é um outro livro que é mais difícil de achar, mas é sensacional. O cara sacaneou um pouco, porque eu leio grego, graças a Deus, né? Mas pra quem não lê, fica difícil que ele bota alguns termos em grego no meio do texto em português. E a galera não translitera, não traduz, não. Então ele fala, quando o Homero falava sobre tal, aí bota a palavra alithia em grego. Aí você não sabe que tá escrito alithia, tá ferrado, né, meu irmão? Aí bota, porque o conceito let é o conceito... Você fala, tá escrito em grego, com lambda, né, e tal. O nome do livro como é que é? Mestres da Verdade na Grécia Arcaica, do Marcel Detienne. Nesse livro, ele vai dizer que o poder na Grécia Arcaica, dos reis, era dizer que eles eram descendentes dos deuses. É tipo assim, pô, meu irmão, por que você, rei Minos, é o rei da ilha de Creta e não sou eu? Ele fala, você é descendente de Zeus? Não, eu sou, pô. Então, aí, mas quem diz que você é descendente de Zeus? Ele fala, Hesíodo, pô, na Teogonia. Ele diz que Zeus pegou a Europa, que era a minha avó, veio pra ilha de Creta aqui, engravidou ela e gerou eu e meu pai, pô. E eu gerei o Minotauro também, entendeu? Então, assim, o poder deles vinha de uma genealogia divina. Pô, sou descendente dos deuses mesmo. Até numa época mais recente,
não é Grécia arcaica, mas Alexandre o Grande falava que ele não era... Ele falava, eu não sou filho de Filipe da Macedônia, eu sou filho de Zeus, pô. Ele falava? Tem uma lenda que a Olímpia, que era a mãe dele, era bruxa, e aí o pai começou a ouvir uns barulhos estranhos no quarto, né, o Filipe da Macedônia, falou, pô, você é até um Ricardão aí. Aí ele olhou pelo buraco da fechadura, o Zeus estava arrepiando a Olímpia, e só que Zeus estava no esplendor da glória, aí queimou o olho dele, ficou cego por causa disso, ficou caolho, porque ele foi bisbilhotar o chifre que ele estava levando. Chifre... Então, até Alexandre o Grande falava, eu sou imperador aqui, sou rei, porque eu sou descendente de Zeus, pô, vocês não são. Era o mesmo papo que os caras usavam nessa época, falando, nós somos descendentes dos deuses nórdicos, então a gente tem direito de... É como se fosse a teoria do direito divino, né, que usava na idade medieval lá, no Jean Baudin, Bossuet, esses caras, para falar que os reis são reis porque foi Deus que escolheu, né? Então é usar o ocultismo para estabelecer um sistema de poder, né? A Bruna pergunta assim, como o misticismo germânico influenciou o simbolismo adotado pelos nazistas? Então, aquela simbologia deles é uma esse assunto é interessante. Por quê? Irã significa República dos Arianos, pô. Então existe o ariano no Irã e existe ariano indiano. A suástica é um símbolo muito comum na Índia e também no Irã. Inclusive, a língua persa guarda algumas semelhanças com a língua alemã. Ah, é? É. Como a ideia dos alemães naquela época era dizer que eles eram descendentes de uma raça especial, então eles faziam essa recuperação da genealogia. E pesquisando de onde vem a cultura ariana, eles esbarram nessas culturas iraniana e indiana e descobrem a suástica. Só que aí o que eles fazem? Eles pegam o símbolo que fica na Índia em pé e dobra ele para a esquerda. Faz 45 graus. Porque aí significa que eles estão... Em mudança, em constante movimento. Eles estão extraindo o poder do lado esquerdo. Ah, é? É por causa disso? Rodando pro lado do mal. Lá a suástica é reta? Das trevas. Eles estão puxando pela mão escura, Até aí também tem ocultismo. A gente tá rodando pelo lado da mão esquerda, não pra lá. Aí deu uma tombada pra esquerda, tem a ver com isso, né? Aí tem o sol negro também, né? Qual que é o sol negro? O sol negro é um dos símbolos que eles usavam, né? Que era esse sol místico. Deixa eu ver o sol negro. De onde eles tiravam o poder. Lembra um pouquinho a suástica. Ah, é? Lembra um pouquinho. Assim. Manda aí, Kratos. É uma questão nórdica também, tem muito, sim, na cultura nórdica. O Marcos, ele fala assim, quais foram os resultados dos experimentos com visão remota e poderes psíquicos nos soldados? Então, esses soldados, por exemplo, conseguiam antecipar ataques. Lembra quando eu falei que o soldado que tá com a arma é o receptor e o outro soldado... Olha lá, o outro soldado, esse é o sol, né? Tá. Entendeu? A sociedade Thule, né? Eles usam muito esse tipo de simbologia. Por exemplo, o que eles faziam? O cara tava no campo de batalha, lá é o receptor, com a arma. O outro soldado, que é o emissor, tá próximo ali, mas em outro local seguro, sai do corpo, fazendo a projeção astral. E aí ele fala, ó, os caras estão atrás daquela colina ali, ó. Avisa, ele passeia por ali em espírito, vê onde é que os inimigos estão e avisa o cara, manda na telepatia pra ele, ó. Tá naquela árvore ali, ó, tem uns 5 ali, pode mandar brada ali. Então era usado assim no campo de batalha, né? Ou não sei se é, né? Se é tudo mentira, se é lenda, né? Então, assim, os resultados são você descobrir código atômico, fazer espionagem psíquica, você antecipar a coisa que vai acontecer no futuro. Então, o uso prático da visão remota, da remote view, no campo de batalha é esse. Vamos lá, o Robson perguntou assim, quais foram as principais organizações secretas ou ocultistas envolvidas com o regime nazista? Então, como eu falei, tinha a Sociedade Thule, que é uma sociedade que existe até hoje, e uma influência da sociedade teosófica. Não quero dizer que os teosofistas estavam apoiando o Hitler, não é isso, mas o Hitler estudou o material da teosofia da Helena Petrovna Blavatsky, que era russa, e ele se inspirou naquilo. Então tem uma influência da sociedade Thule, a sociedade teosófica, e também dos mitos nórdicos, né, de Odin, Thor e tal, eles se inspiravam nisso tudo. Ele chegou a fazer parte de algum
de algum grupo ocultista? Eu creio que num castelo que eles tinham lá no subsolo, eles tinham reuniões da Sociedade Thule lá, com o Himmler e os outros oficiais, o Hitler eu acho que participava também. Mas o cara mais religioso ali era o Himmler. Pessoal, bem interessante esse corte, hein? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e deixar sua opinião nos comentários. Até a próxima!